Eu creio na Bíblia. Não, mas vai entender. Calma lá. Eu creio na Bíblia. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você é capaz de confiar 100% a sua vida nas letras desse livro? Porque a palavra, ela é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E Eric, essa palavra inspirada no original, ela vem do grego theopneustos. Que theo significa o quê? Theo, olha o nome theo aí, tá vendo de onde surgiu a origem do nome theo? Theo significa Deus, theo. E pneustos vem do pneumologista, pneu de carro, que significa sopro, inspiração, sopro. Então, quando eu fui, estava estudando sobre isso, e isso me chamou porque a palavra de Deus, a inspiração, ela foi soprada por Deus. Deus soprou. Sabe quando alguém dita e você escreve o que você está... Na escola tem muito isso, né, criança? Vai ter ditado. Né? Ditado. Então, a palavra de Deus, ela foi inspirada, ela foi ditada por Deus. Então, você confia em Hebreus 4:12. Abre comigo a sua Bíblia. E para você ver, esse texto aqui, de Hebreus, pastor, ele não estava no meu esboço. E de repente alguém me manda um WhatsApp. Não sei porquê. Falou assim, Hebreus 4:12. Aí quando eu abri Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, deixa eu ser mais específico, Cauê. Você confia na Bíblia? Você é capaz de entregar a sua vida pela confiança da Bíblia, Ivete? Pelas letras que está nesse livro? Agora, por que você confia no que está escrito aqui, Cauê? Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Esse é o maior diferencial. Esse livro aqui, Regis, não é apenas letras. Isso aqui, Regis, é a palavra de Deus direcionada para nós. É Deus falando. Então, Cauê, se nós aprendemos que nós confiamos em Deus, como foi falado, o Criador. Então, essa aqui é a palavra, é a vontade, é a direção, tudo o que você precisa, Eric, saber em relação a Deus, Robéria, está aqui nesse livro. É a palavra de Deus. Muitas pessoas ficam buscando direção, busca ali, e é só ler, está aqui, porque aqui é a palavra de Deus. Por isso, Cauê, eu creio na Bíblia, e eu fico com a Bíblia. Eu fico na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E qual a importância de se confiar na palavra de Deus? Nós temos que ter alguns exemplos. Por exemplo, em Lucas 5, Lucas capítulo 5, não olhei a hora, Lucas 5, Lucas 5, versículos 4 e 5. Todos acharam?
Diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Gente, isso aqui é muito profundo, Regis. Sabe por quê? Pedro, ele era um especialista em pescaria. Ele sabia tudo sobre pescaria. Sabia o melhor horário, sabia olhar o tempo, sabia olhar a lua, sabia para ver a maré, sabia ver tudo. Então, quando ele dá essa resposta assim: Deus, eu já pesquei a noite inteira. Ele está dizendo: olha, eu sei o que eu estou falando. Eu não pesquei nada, a maré não tapa peixe. Já ouviu esse ditado, Robson? A maré não tapa peixe. Eu sei do que eu estou falando. E quantas vezes nós questionamos a palavra de Deus com o nosso conhecimento, com aquilo que eu acho, que eu aprendi. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu acho que é assado. O que eu penso. Não, eu acho que é dessa maneira que se deve fazer, porque eu aprendi assim, eu vivi assim, eu cresci assim. E Pedro está dando essa resposta. Só que Pedro, ele matou a charada. Ele falou: sobre a sua palavra eu vou fazer algo. Robson, que lição tremenda. Robson, eu sei fazer todo tipo de negócio, você pode pensar. Mas se a palavra está dizendo algo, se esvazia. Qual é? Você sabe tudo num determinado assunto, mas a palavra está te dando uma direção. Recua, calma, ande na palavra de Deus. Sabe por quê, Roberto? A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. E o resultado nós sabemos quando alguém, Zé, anda na palavra de Deus. Qual foi o resultado dessa obediência? Uma pescaria que quase afundou o barco. Muitas pessoas, obrigado Espírito Santo, muitas pessoas ficam atrás de querer bênção, de querer prosperidade, de querer algo bom, e não anda na palavra de Deus. Mas quando você anda na palavra de Deus, Deus fala: faz assim, é desse jeito que funciona. Não, mas as coisas mudaram. Você vai ouvir muito isso. As coisas mudaram, é novos tempos. Não é assim que funciona. Não, não é. A palavra de Deus está dizendo como é que deve se fazer, Poli. A palavra de Deus está dizendo. Então aprenda com Pedro. Nós temos que aprender com Pedro. Qual é o aprendizado que eu tive com Pedro? Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra, Robson. Mas aí a gente pode pensar algo do tipo assim: mas lá com Pedro era o próprio Jesus falando, né? A gente pode pensar assim, é mais fácil, né? Pô, Jesus está ali em pessoa falando algo, né? Jesus está ali, em pessoa, faça isso. Pô, até eu fazia, assim. Mas por que eu acredito na Bíblia? Eu não tenho a pessoa de Jesus física. Quem já viu Jesus aqui? Ninguém nunca viu, né? Então como é que nós podemos caminhar na palavra dele? Através da Bíblia. Através da Bíblia. Então, se você quer saber uma direção no que se deve fazer, fique com a Bíblia. Vão vir te dar algum conselho. Não isso aqui que é o certo se fazer. Espera aí. O que a Bíblia me diz sobre isso? O seu conselho pode ser até bom. O que você está falando pode ser até bom, porque de boas intenções, como é que diz esse ditado popular? De boas intenções,
cemitério, eu conheço assim, de boas intenções são pavimentadas as ruas do inferno. Cheio de boas intenções. Mas espera aí, o que a Bíblia me diz sobre esse assunto? Sabe por quê, Cauê? Isso aqui é só a introdução. Porque há um perigo. Eita. Há um perigo muito grande em ficar sem a palavra de Deus. É muito perigoso para mim, para você hoje, que principalmente para nós que tivemos acesso à Bíblia. Você que já teve acesso à palavra de Deus, é muito perigoso se afastar desse livro. É um perigo para você, é um perigo para mim. E eu quero te mostrar algo na palavra sobre isso. No Antigo Testamento, presta atenção. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era derramado sobre algumas pessoas apenas. Ele escolhia algumas pessoas e derramava do Espírito dele. Geralmente eram juízes, profetas, reis. Ele escolhia alguém e por um período de tempo. Ele derramava do Espírito dele sobre um profeta e depois tirava sobre um rei, tirava. E eu quero ler um versículo com vocês aqui. Nós vamos estudar algo muito forte. Porque quando Deus falava através dos profetas antigamente, as pessoas recebiam o que o profeta falava como se o próprio Deus estivesse falando. Eles aprenderam isso com Moisés. Moisés, Deus fala com você e você fala conosco. Então eles foram acostumados a ouvir a voz de Deus por alguém falando, e principalmente alguém o qual o Espírito Santo, o Espírito de Deus era derramado sobre esse alguém. Só que lá em Joel fala, um dia em que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando foi que esse dia chegou? Lá em Atos, no Pentecostes, aonde o Espírito de Deus foi derramado sobre todos aqueles pelo sangue de Jesus. Como nós contamos, com teu sangue nos fizestes reis e sacerdotes. E sobre quem que ele derramava o Espírito dele? Sobre reis e sacerdotes. Então, pelo sangue de Jesus, ele nos constituiu e nos fez reis e sacerdotes. E lá no tempo de Juízes, corre lá para a Bíblia em Juízes, o livro de Juízes, logo após Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, o qual estava com o Espírito de Deus sobre ele. E se começou um período em Juízes, Regis, em que o Espírito de Deus não era derramado constantemente, porque Deus não achava pessoas. Geralmente se levantava alguém por 40 anos, depois o Espírito de Deus era tirado. Agora abre sua Bíblia comigo em Juízes 17. Olha o perigo de se andar sem a palavra de Deus. O que a Bíblia é, Cauê? A palavra de Deus. Então se você, eu quero uma direção de Deus, leia a Bíblia, que Deus vai falar com você. Leia a Bíblia. Tem erro não, é isso aí, Cauê, tem erro não. Juízes 17:6 fala o seguinte. Aqui conta a história de Mica, um judeu que pegou umas pratas. Vou contar mais ou menos a história, Eric. Ele pegou um dinheiro com a mãe e ele fez umas estátuas para eles, fez umas imagens. E ele fez umas imagens e após fazer as imagens ainda fez um altarzinho, um altar. Não contente, fez umas roupas sacerdotais e instituiu sacerdotes sobre o seu próprio altarzinho lá. Sabe por quê? Por causa, não tinha palavra, mas sabe por quê? Leia 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia
o que achava mais certo. Cada um faz o que acha que é certo. Eric, sem o Espírito de Deus, você vai achar um monte de gente falando o que acha que é certo fazer fora da vontade de Deus. E cada um fazia o que achava certo, que dava na telha. Não tinha rei, não tinha quem tivesse o Espírito de Deus, então cada um fazia o que achava certo. Está diferente dos nossos dias? Está muito não. Está um monte de gente fazendo o que acha que... eu acho que é certo fazer isso. Eu acho que fazer dessa maneira que é o certo. Pessoas que nunca leram a Bíblia, que quer dar piteco sobre Deus, que nunca tiveram contato com a palavra dele, querendo dar piteco sobre como pensa que Deus pensa. Porque sem o Espírito de Deus, cada um faz o que acha que é certo. Cada um acha que faz o que é certo. Cauê, foi feita uma pesquisa onde eles entrevistaram muitos bandidos, criminosos. Isso nos Estados Unidos, eles fazem muitas pesquisas. E nenhum dos criminosos, e isso criminosos, gangsters, não é ladrão de galinha não, foram criminosos. E nenhum deles se arrependia do que fazia, sabe por quê, Robson? Porque no pensamento deles o que eles estavam fazendo era coisa boa. Porque o pensamento, se você falar com um traficante lá do coisa, não, quantas famílias eu sustento com o tráfico? Então na mente dele, no ponto de vista dele, o que ele está fazendo é bom. Porque sem o Espírito de Deus, cada um faz o que acha certo. Deus deixou dentro do ser humano a necessidade de buscá-lo. É por isso que Mica, você acha por que Mica fez as imagens aqui? Necessidade de adorar, ele tinha necessidade. Mas sem o Espírito de Deus, Robéria, cada um começa a fazer imagens para si, santos para si. Começa a instituir deuses para si. Sem o Espírito Santo para dar direção, cada um começa a fazer aquilo que acha que é certo em relação ao próprio Deus. Sem o Espírito Santo, cada um fazia o que achava mais certo. Tem outra versão que diz outra coisa, esse de 17,6. É isso mesmo? O que achava correto. Sabe, Cauê, quando eu estava lendo esse texto aqui, o Espírito Santo, Robson, começou a falar muito forte comigo numa coisa. Quando a gente estava voltando de Jundiaí, eu comentei isso com o Cauê. Porque eu sempre falei e não vou parar de falar, mas hoje eu falo com um entendimento diferente, pastor. Quando eu falo assim, não há Deus maior. Oi? Ah, tá, deixa eu enquadrar aqui. A Bíblia fala assim, nós cantamos e muitas vezes falando assim, não há Deus maior. Só que quando eu paro para pensar nisso, Cleito, fala assim, não há Deus maior, peraí, se não tem maior, ou quer dizer que tem um Deus menor? Aí a gente fala assim, não há Deus melhor. Então peraí, se eu uso a frase, se não há Deus melhor, quer dizer que tem um Deus piorzinho, mais ou menos? Só que, se a gente parar nessa ótica, Eric, nós pensamos assim, o que eu queria era uma Ferrari. Como eu não posso ter uma Ferrari, eu me contento com a EcoSport. Um Ford Ka, um Prisma, um QQ. Porque o que eu queria mesmo era a Ferrari, né? Mas já que eu não posso ter acesso ao Deus, eu me contento com esse Deus aqui. Só que quando eu parei para pensar nisso, eu falei, não é isso. Sabe por quê, Cauê? Não existe outro Deus. Ele é único. Ele é único. Sabe o que aconteceu? As pessoas, assim como Mica,
instituíram deuses. Mas não significa que existe deuses. Pessoas poderiam, imagine o seguinte: 1000 anos acha esse óculos do lado dessa Bíblia. Daqui a pouco alguém vai fazer o culto do óculos, porque acharam esse óculos em cima da Bíblia. Aí vão instituir que o óculos é um Deus. Mas existe um Deus óculos? Não. O que fizeram foi criar ídolos para si, como Mica fez. Porque sem o Espírito de Deus, cada um faz o que quer. Sem a palavra de Deus, cada um faz o que acha certo. Alguém instituiu Maria como deusa. E olha a prepotência, a mãe de Deus. Espera aí, então quer dizer que Maria veio antes de Deus, só que Deus é eterno, então Maria foi mãe dele. Aí eu vou estar naquele, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, Maria ou Deus? Mas foi Deus que criou ela, mas como é que pode se ela ser mãe de Deus? Você está entendendo, Eric? Não existe outro Deus, ele é único. Isso é o que a palavra me diz. Então ele é o único Deus. E essa tem sido a minha oração. Deus, tu és único. Os homens estão tentando instituir deuses para si. Lá na Índia são milhões de deuses na Índia. Sabe por quê? Porque o cara instituiu uma barata deus dele. E ele começa a adorar aquela barata e a cuidar dela, faz santuário. Esses dias eu vi um vídeo de uma vaca batendo, tocando nas pessoas, e as pessoas assim. Na Índia, a vaca faz xixi, os caras pegam o xixi da vaca, porque eles instituíram a vaca como Deus. Santuários cheios de rato. Um cara que decidiu ficar a vida inteira sem abaixar o braço, aí com isso o sangue desceu, já está mais de 20 anos, o braço ressecou, virou um Deus. Aí vai um monte de gente lá. Chegaram na Índia e falou assim: você conhece Jesus por um cara, você é um Deus, mas dá uma foto dele aqui para eu colocar no meio desses aqui. De tanto Deus que os caras têm. Mas existe aquilo tudo de Deus? Não. Os homens instituíram uma árvore, essa árvore é um Deus. Deus é único, porque sem a palavra de Deus, cada um fazia o que achava certo. E o interessante é que nós sabemos que na Bíblia, duplicidade quer dizer que é algo importante. Qual é o último versículo de Juízes? O último versículo de Juízes. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Espera aí, o mesmo texto, no mesmo livro. Bim, deixa eu levantar aqui o meu sinalzinho de alerta. Deixa eu levantar o meu alerta aqui, ó. Por quê? Sem reis, sem a palavra de Deus, cada um fazia o que achava mais certo. Esse é o perigo de não se ter a palavra de Deus. E agora eu quero mostrar junto com vocês aqui, vamos estudar junto, o perigo que eu falei para nós, que já tivemos acesso à palavra de Deus, e se afastar dela. Eric, Cleiton, Cauê, Marco, você teve acesso à palavra. Cuidado. Jesus uma vez falou assim: é melhor que você não tivesse conhecido, porque se você conheceu e desprezou, ai de ti. É melhor colocar uma corda e uma pedra no pescoço e jogar no rio. É o que a palavra está dizendo. Porque você teve acesso. Você teve acesso às palavras de Deus. E como que como é que nós estamos tratando a palavra de Deus? Como é que nós estamos tratando a palavra de Deus?
Deixa eu mostrar um exemplo de alguém muito sério em relação a esse assunto. 1 Samuel. Primeira Samuel 2, 29 e 30. Os filhos de Eli. Quem é Eli? Um profeta, sacerdote. O Espírito de Deus era derramado sobre reis, sacerdotes, profetas. Então, se ele era um sacerdote, ele estava com o Espírito de Deus? Deveria estar. Mas estava com o tempo, por um tempo teve. 1 Samuel 2, 29 e 30. Deixa eu ler. Acharam? Todo mundo achou? Por que trataram com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei? Presta atenção. Deus está falando com Eli. Por que você desprezou a minha palavra? Como é que Deus poderia ordenar algo para alguém, Regis? Falando, né? Como é que você ordena seu filho, Cauê? Com mímica? Falando, com palavra. Deus falou com Eli, então, a maneira... Como é que ele desprezou a forma de sacrifício? Deus já tinha falado para Moisés como é que deveria ser feito o sacrifício. Deus já tinha liberado a... Ele era guardião dessa palavra. Ele tinha que cuidar dessa palavra. Obrigado. O objetivo dele era guardar essa palavra que já tinha sido liberada para Moisés lá no monte. E olha o que acontece com ele, Poli. 29. Deixa eu ler de novo. Por que trataram com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que eu ordenei que os fizesse na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Ai! Ai, ai, ai! Você honra mais a sua namorada do que a Deus? Você honra mais a sua esposa do que a Deus? Você honra mais os seus filhos do que a Deus? Aqui está um homem que tinha que cuidar da palavra, e ele desprezou a palavra de Deus. Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas que o meu povo deu a Israel. 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Olha só que privilégio. Ele tinha recebido uma palavra de Deus, que a casa dele, imagine, Cauê, Deus virá para você e falar que você, seu filho, neto, bisneto, vão ter um privilégio de ter uma relação com Deus que ninguém mais teria, só a sua família teria. Olha, Regis, o privilégio que esse homem teve. Você vai ter um acesso a mim. Ah, mas era lá, ei, o véu se rasgou. Jesus falou: pelo meu novo e vivo caminho, você tem esse acesso ao Pai. O mesmo acesso que ele tinha, hoje Jesus deu ele para nós. E como é que você está tratando a palavra de Deus? Olha o que ele fez. Diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: meu Deus, longe de mim tal coisa. Porque honrarei aquele que me honra, porém desprezarei os que me desprezam. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Aqui eu estou citando o primeiro exemplo de alguém, Zé, que desprezou a palavra, que teve acesso à palavra de Deus e simplesmente tratou, honrou mais as outras coisas do que o próprio Deus. Honrou mais a família, mais tudo. Ah, eu não posso honrar a minha família? Pode, deve honrar o pai, deve honrar a família, mas a hora que a família ultrapassar o limite dela entre você e Deus, eu fico com Deus. Porque Jesus também falou: eu vim para trazer paz, da vida e abundância, mas eu também vim trazer espada.
em trazer divisão. Jesus falou isso. Considerai a bondade e a severidade de Deus. E no 3, aí, segura Juízes aí, Juízes 3, 14, 13 e 14. Todos acharam? Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre pela a iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Uau, cuidado. Cuidado, Valentina. Cuidado com o que você toca nas coisas do papai. Tocar no baixo do papai tem que tocar com algo, porque é consagrado a Deus. Você sabe o que os filhos de Eli faziam? Quando eles estavam sacrificando, eles iam lá e colocavam o garfo na panela que era do sacrifício. Não é do papai. Não é do papai, Aécio. É de Deus. Não é do papai a mesa de som, o microfone. É de Deus. É do papai, eu posso pegar. Não. A hora que o pastor, que eu tiver esse entendimento, não é meu, acabou. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Cuidado, Eric. Cuidado, Cauê. Cleiton. Até aquela plaquinha que está na parede da sua casa, não é sua não. É de Deus. É de Deus. Eles aqui tratavam. E sabe qual foi o problema de Eli? Viu os filhos fazer e não falou nada. Aí, Cauê, nós temos que ter cuidado. Não vou usar você, que você é obreiro, você sabe. Tem que ter cuidado na hora que deixar o João tocar em alguma coisa aqui, ó. É uma criança. Calma lá, meu filho. Toca com... Faz igual o Google. Posso ir, me ensina, com entendimento, pedindo. Aí eu vou lá, vou brincar. Não, isso não é brinquedo. Isso foi consagrado a Deus. Temos que ter cuidado, nós não podemos desprezar. Esse ventilador aqui, gente, a hora que você chegar aqui e ver que talvez a gente não tenha olho para tudo, né, pastor? Tanta coisa. Mas você chegou e viu que está com uma poeirinha. O ventilador não é do pastor, é nosso. Vem cá, dá uma limpadazinha. Já limpou? Olha aí, eu nem sabia, tá vendo, irmã? Porque é de quem o ventilador? É de Deus. Não vamos fazer como os filhos de Eli e começar a tratar, não é meu mesmo. Eu vi a lâmpada queimada, não é minha mesmo. Desprezar. 14. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada. Cara, ele não vai, a iniquidade dele, o desprezo que ele teve pela palavra de Deus, não teve perdão. E vai estudar a morte dele, como é que foi. Os filhos morreram, ele falou, seus filhos vai morrer os dois no mesmo dia. Só por causa disso. E ele veio e morreu de queda. A Ivy brinca comigo, olha, que eu estou andando de patins, viu, Robson? A Ivy falou, eu tenho que filmar isso aqui para mandar para o Robson. Só que a Ivy fala assim para mim, olha, cuidado, porque velho morre de duas coisas, viu? É queda e aí ele deu uma queda da cadeira, bateu a cabeça e morreu. Porque com Deus não se brinca. Deus não se brinca. Deus não é brinquedo. Agora ainda em Juízes 4, 20 e 22. O quê? 1 Samuel, desculpa. 4, 20 e 22. Que fala sobre a morte de Eli, inclusive. Mas o que eu quero falar aqui, ó. 4, 20 a 22. Quando a morte de Eli, quando o povo toma a arca de Deus, toma a arca da aliança. Isso aqui só é um parêntese. Lá no 20 fala assim: quando ele estava morrendo, as mulheres que o ajudaram disseram: não tema, porque você teve um filho. Ele, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô. Sabe o que significa Icabô? Foi-se a glória de Deus.
Já pensou, Cauê? Perder a glória de Deus e ela ir embora? Você perder a salvação, você perder a glória de Deus, porque desprezou a palavra de Deus, Roberto. Por isso que eu estou te perguntando, você confia na Bíblia? Você confiaria, entregaria a sua vida nas letras dessa palavra que está aqui? A minha irmã, ela, todo mundo sabe, mora na Nova Zelândia. E eu tenho 4 sobrinhos lá e tenho 2 mais novos. E um caçula dos meus sobrinhos é o Marcos. Está naquela fase que peralta demais. E toda semana eu falo com as minhas irmãs e eu falei para ela: Sinara, pega esse menino e dá umas varadas nele, ué. Dá umas varadas nesse menino, é seu filho, e a Bíblia fala que você tem que dar uma na hora que precisa. Aí ela falou assim: mas se eu fizer isso, mano, e lá na creche ver a marca nele, eles denunciam e eu perco meu filho. E eu falei: Sinara, no dia que você disciplinar ele, não manda para a creche. Fica com ele em casa, mas não perca seu filho para Satanás. É melhor ele perder um dia de creche do que perder a vida para Satanás. Disciplina seu filho. Sabe por quê? Eu fico com a palavra, Roberto. A palavra diz: o pai que ama disciplina, não tire a vara da disciplina da costa do seu filho. Você vai livrar ele do inferno. Até uma idadezinha que precisa. Graças a Deus hoje não precisa mais muito, mas chega uma idadezinha que precisa ainda. É bíblico, a Bíblia me ensina isso. Então, por isso que eu estou falando, você confia a sua vida na palavra? Ah, mas hoje diz os psicólogos, dizem que não pode disciplinar. Sem o Espírito, sem a palavra de Deus, cada um faz o que acha certo. Mas, e se você analisar, não é um bom conselho? É um bom conselho, né, Robson? Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu fico com a palavra. Todo mundo me chamou de louco quando eu disciplinei a Isabel com 15 dias de nascido. Minha filha. Foi, né? Mas com 15 dias de nascido eu disciplinei a minha filha. Não bati nela, disciplinei. Ensinei para ela quem é que manda. Eu nunca soube o que é perder noite de sono com filho. Quando eu vejo um amigo meu 3 horas da manhã botando o céu, minha filha não dorme, eu falei: pai, deixa eu passar um final de semana com ela, se eu não coloco ela na linha. Porque eu fico com a Bíblia. A astutícia está no coração da criança. E eu fico com a Bíblia, porque eu confio na Bíblia. Vamos continuar. Eita, rapaz, eu achei que eu escrevi esse esboço, eu falei: pai, eu vou falar tudo em 10 minutos. Aleluia. 1 Samuel 5. Eu quero que você entenda agora, Mariana, é a conclusão do que eu falei ainda há pouco sobre constituir deuses. Deus guarde sua vida, meu filho. Vocês vão entender agora como é que Deus, não existe outro Deus, Deus é único, amém? Ele é único, não tem, irmã. Não tem, Zé. As pessoas tentam instituir deuses. Aqui no capítulo 5 de 1 Samuel, eles instituíram um Deus chamado Dagon. E fizeram uma imagem para Dagon, um templo para Dagon. E esse povo aqui, os filisteus, pegaram a arca da aliança, a presença de Deus, e colocaram no templo. Quando eles acordaram de madrugada, versículo 4, levantaram-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, e eis que Dagon estava caído de bruço diante da arca do Senhor. A Bíblia, nas regiões celestiais, não foi só aquela imagem que alguém instituiu por Deus, e ela caiu de bruço. Caia diante do Senhor todos, e todos confessem, até a imagem que não é nada, se prostrou diante do Senhor. Ivete, até a imagem de Dagon aqui não é nada, ela se prostrou quando estava na presença. Aí eles foram lá e levantaram, ainda no 4, eis que Dagon estava caído de bruço diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas, se encontravam na soleira da porta, apenas o tronco dele estava
inteiro, tudo quebrado. Nada resiste à presença de Deus. Então Deus é único, Cleito. Não é único. Não é Deus maior. Então Ele é único. Como é que alguém pode ser maior se Ele é único? Qual é o maior prédio da sua cidade? Quantos prédios tem? Só um? Oxe. Só tem um prédio. Como é que você vai dizer qual é o... Como é que você vai ter um comparativo? Não tem comparativo. Deus é único. Amém? Para concluir, eu quero usar outro exemplo de outra pessoa que teve acesso à palavra de Deus. Saul. A Bíblia fala de Saul. Olha só que interessante. O povo de Israel não tinha rei. Sabe por que eles não tinham rei? Sabe por quê, Eric, que eles não tinham rei? Porque Deus era o rei deles. O próprio Deus. Eles só usavam um profeta sacerdote para falar por ele. Deus era o rei. Sabe o que o povo de Israel fez? Samuel, levanta um Deus para nós. Eu fico pensando, meu Deus, vocês são doidos. Um rei. Você já tem um rei que é Deus. Não, a gente quer, igual os outros povos aí tem rei, a gente quer um também. Desprezaram Deus. Aí Deus, na misericórdia, eu vou levantar um rei para vocês. Levantou Saul. A Bíblia fala que Saul, Cauê, do ombro para baixo não tinha ninguém mais alto do que ele. Acho que o cara mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Será que o cabo era grande? Robusto. E Deus levanta esse cara como rei. Só que esse cara, ele começa a fazer umas coisas perigosas. A primeira delas, que está no capítulo 13. Na verdade eu não quero falar sobre o 13, eu marquei, mas se o Espírito Santo me trouxe para cá, eu tenho que falar. Saul sacrificou e não deixou o sacerdote fazer isso, o profeta. E sabe qual foi a desculpa de Saul, Robson? Abra aí sua Bíblia em 13, capítulo 13, versículo 12. Aleluia, Espírito Santo. E disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. A desculpa era boa para ele sacrificar? Qual foi a desculpa dele? Eu vou sacrificar a Deus, vai. Então é uma boa desculpa. Agora, Cauê, qual é o perigo? Está aqui, ó. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ei, cuidado com as decisões que você vai tomar em circunstâncias adversas. Forçado pela circunstância. Cuidado, Cauê. Sansão tomou uma decisão baseada numa conversa, forçada por uma circunstância. O choro de uma semana da mulher. Furaram os olhos dele. Saul forçado pelas circunstâncias. Se tiver que tomar uma decisão, aprendi com o pastor Sérgio. Não, você tem que tomar uma decisão agora. Já tomei, não quero. Mas tem que ser agora, porque não, forçado pela circunstância, não toma nenhuma decisão. Me dá 2 dias, me dá 3 dias, deixa eu pensar, deixa eu orar, deixa eu buscar a face de Deus. Deixa eu buscar a direção de Deus para esse assunto. Não, mas tem que ser agora, pô. A decisão é agora. Tomar decisão forçado pela circunstância. Eita, cuidado, Zé. Olha o que aconteceu com Saul. Samuel 15, 20. Aqui Saul. Deixa eu colocar você num contexto aqui para a gente ler. Olha para mim, abre aí sua Bíblia em 1 Samuel 15, 20. Deus vira com o profeta Samuel e fala para Saul ir para uma guerra. Vai lá com esse povo na saída do Egito, eles maltrataram o nosso povo, agora a gente vai eliminar eles da face da terra. E é o seguinte, Saul, não poupe ninguém. Não poupe adulto, velho, criança, animal. Nós não queremos nada desse povo.
extermina tudo. Eles é um câncer na sociedade, esse povo aí. Só que Saul chegou lá, começou, Deus dando a vitória. Só que imagina o seguinte, Robson, eu começo a viajar dessa forma, sabe, Cleiton? Ele foi matar um boi, rapaz, era um Nelore. Tinha um cupim tão bonito. Eu falei, rapaz, esse boi eu não vou matar não. Vai dar um churrasco muito bom lá. Foi matar um carneiro, um cabrito, viu um negócio, uma ovelha. Rapaz, olha essa ovelha gordinha, não vou matar não. E começou a ver uns boi bonitos, umas ovelhas bonitas. Falei, rapaz, vamos separar uns aqui. Vamos separar uns aqui, que é bonito. Aí chega o profeta diante dele. Ai, agora vamos ler. 15 e 20. Uou, Deus. Santo Deus. E aqui ele começa a falar, né? Não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, Deus te levantou nos versículos anteriores. A partir do 20, 19, ele fala assim. Vamos ler a partir do 18. O Senhor o enviou a caminho e disse: vá e destrua totalmente os pecadores dos amalequitas e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvido à voz de Deus? Qual foi a ordem de Deus, Cauê? Por que você não deu ouvido à voz de Deus? Qual é a ordem de Deus em relação para você que Ele falou através da sua palavra? Por que você não está dando ouvido para a palavra de Deus? Marcos, você é perfeito, Marcos, você escuta tudo. Não, mas eu procuro andar na perfeição. Como Paulo diz, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas caminho para o alvo. Aquilo que é básico na minha caminhada cristã, deixar faltar um culto de domingo por preguiça. Você desprezou a palavra de Deus. Como os filhos de Eli, e Eli deu mais importância aos filhos do que a Deus. Você está dando mais importância ao seu bem-estar. Estou começando a trabalhar numa empresa e Deus tem uma graça comigo muito grande. Eu não sei porque eu só começo a falar com os donos das empresas. E o cara chegou comigo e falou assim: cara, você pode fazer uma reunião? Olha só, Robson, dono de uma empresa de 30 anos de mercado no Brasil, multimilionária, você pode fazer a reunião comigo na terça-feira? Posso não. Terça-feira eu tenho um compromisso. Não marco, irmã. Não marco. Compromisso dia de terça-feira? Não marco. Eu tenho um compromisso. É com o pastor Sérgio? Não, com a palavra. Foi a forma que Deus instituiu na minha vida, Cauê. Não marco outro compromisso. E aí Saul, o que o Samuel disse para Saul? Por que então você não deu ouvidos, 19, à voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Fez o que era mal. No 20, então Saul disse: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual me enviou. Eu trouxe o rei Acabe, destruí totalmente os amalequitas, mas o povo, olha, botando a síndrome de Adão aqui, ó, botando desculpa nos outros. Ah, mas foi a Valentina que eu fiz isso por causa da Valentina. Não, calma lá, meu amigo. Puxa a responsabilidade. Saul, o que ele fez? Não, mas foi o povo, eu fiz isso pelo povo. Olha só. Peguei os despojos das ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Ele queria oferecer sacrifício. A desculpa era boa, Mariana. A intenção era boa, Ive. Só que eu reforço, Cleito, de boas intenções são pavimentadas as ruas do inferno. A intenção era boa. Não, eu vou sacrificar a Deus. Uma vez, quando eu pastoreava uma igreja lá na Ilha do Marajó, a gente fez uma reunião de mulheres, de círculo de oração. E uma irmã
não foi para a reunião, e ela era... Aí a gente, por que você não foi, irmã? Não, porque Deus mandou eu ficar em casa orando. A intenção dela era boa, não era? A intenção era boa. Não, Deus mandou eu ficar em casa orando, né? Para eu participar. Eu disse, rapaz, uma convocação da igreja, você, rapaz, né? E colocou ali embaixo, foi. Jesus. A intenção dela era boa, ficar em casa orando? A desculpa era boa, né? Eu não fiquei em casa assistindo novela, eu fiquei em casa orando. Ai, ai, ai. Continuemos. Eu tenho que correr, como é que eu estou com o tempo aí? Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Será que Deus tem mais prazer no sacrifício do que na obediência, Cauê? Só que o texto não fala só obediência, obediência à sua palavra. Você entrega a sua vida à Bíblia, o que a Bíblia diz, Cauê? Eu vou te pegar agora, vou fazer igual... Isso aí foi uma palavra que Deus me deu há muitos anos lá em Belém. Vou tomar uma decisão. A Bíblia me diz assim, que Deus não fala muitas coisas, se antes falar aos seus profetas. Vai tomar uma decisão? Você tem alguém que pode te ajudar. Não estou falando que você vai seguir os 100%, vai pedir uma ajuda. Deixa eu contar uma experiência. Quando eu estava lá em Ponta de Pedras, pastoreando, um rapaz, era o guitarrista da igreja. Ele chegou, ele trabalhou no censo, ganhou uma grana boa para a região. Um dinheiro muito bom. E na época, em Ponta de Pedras, da Ilha do Marajó, não tinha nem internet. O primeiro cybercafé da Ilha do Marajó foi meu, daquela cidade. O internet dá vivo o negócio. E ele ganhou uma grana boa. Ele chegou comigo e falou, Marquinhos, o que eu faço com esse dinheiro? Cara, empreende. Vamos fazer o seguinte, eu passo para você esse ponto da Vivo, da internet. Nós vamos lá em Belém, 2 horas de Belém. Eu tenho acesso a onde a gente, loja que compra computador muito barato. Com esse dinheiro você compra 4 computadores, você monta um cybercafé aqui. Cara, você vai ganhar dinheiro. E ele, tá bom, então amanhã a gente vai cedo para Belém. E eu já tinha programado tudo para segunda-feira cedo, que os barcos lá na época, era um dia sim, um dia não. Programei o barco para ir para Belém. Estou sentado na porta da minha casa, eu vejo os filhos dele passando numa moto. Que moto é essa, né? Fiquei sabendo no outro dia, com o dinheiro que a gente tinha combinado, ele comprou aquela moto. E no interior na Ilha do Marajó, Eric, não tem blitz, porque é barco. E naquele ano o governo do estado fez um arrastão na Ilha do Marajó. Cefa, Detran, fizeram uma blitz na cidade e a filha dele estava na moto. Pegou, puxou o documento da moto roubada. Deus não fala sem antes falar os seus... Ele tinha que vir pedir minha opinião, irmã, como líder dele? Não, ele não era obrigado a pedir minha opinião. Mas a partir do momento que ele pediu a opinião, ele vai estar seguro espiritualmente debaixo de uma direção do seu pastor. Você confia na sua palavra. Saul não seguiu a palavra do profeta. Por que foi consultar então? 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocausto do que obedecer a sua palavra? Deus quer que nós obedecemos a palavra dele, irmãos. Confie na Bíblia. Sabe por quê? Para finalizar, nós vamos finalizar lendo só mais alguns versículos. Não vou comentar muito sobre eles. Você ama Jesus? Quem ama Jesus aqui, diga eu. Ama Jesus? João 14, 21. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21. Vou perguntar de novo, você ama Jesus?
Posso ler? Todos acharam? Todo achou? Misericórdia, teremos. Enquanto eu dou um gole na água aqui. (14:21). Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você tem andado, Zé, em relação à palavra de Deus? Eu uso Zé, mas geral. Como é que você tem andado segundo as palavras de Jesus? Você ama realmente Jesus? Tem um ditado popular que fala assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Você já ouviu gente que diz que ama só da boca para fora? Até o Peninha fez uma música disso, né? Diz que me ama só que é da boca para fora. Porque a atitude de quem ama é diferente. Em relação a Jesus, quem diz que ama Jesus, guarda os mandamentos dele. Cauê, deixa eu ser prático nisso aqui. Eu sei que você é um bom pai, mas vou só como exemplo. Se você de repente falar assim: o que eu preciso fazer para ser um pai melhor? Jesus está dizendo na palavra dele como é que você pode ser para ser um pai melhor. Então confia, ande segundo a palavra do Pai. Como é que eu posso ser um marido melhor? Eu vou ficar assistindo uns vídeos no YouTube de autoajuda, de casamento? Não, pera lá. Deixa eu ir para a Bíblia para me dizer como é que eu faço para ser um pai melhor. Cauê, deixa eu te dar um segredo. Lá em casa, como eu trabalho em casa, home office, falei isso lá em Jundiá. A Ive sai cedo para trabalhar. E eu no Robson não quero que quando ela chegue em casa ainda vai ter que arrumar a casa. Aí antes dela chegar eu vou varro, não deixo louça suja para ela lavar. Robson, você acha que eu faço isso porque eu sou bonzinho? Você acha, sério mesmo, você acha que eu faço isso porque eu amo ela? Não. De verdade. Eu amo ela. Mas eu não faço isso só porque eu amo ela. Eu faço isso, sabe por quê? Sabe o que a Bíblia me ensina? Maridos, tende a vida comum do lar, para que vossas orações sejam respondidas. Isso é o que a Bíblia me diz. Ou seja, Cauê, cuidar dos filhos, para a esposa vir para uma programação, algo. O mais de difícil que você pode falar: Deus, responde minha oração. Que eu tô... Tá entendendo, Robson? Porque é um mandamento. Então, peraí. Eu quero ser um filho melhor, Guga, com meu pai. O que a Bíblia fala para eu ser um pai? Ser um filho melhor. Eu vou seguir. Tá comigo aqui? Porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E a palavra de Deus está aqui. Para finalizar, último versículo, 1 Timóteo. Primeira Timóteo, todos acharam Timóteo? 1 Timóteo. Posso falar o capítulo agora? Capítulo 4. Posso falar o versículo? Versículo 9. Diz o seguinte: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é essa palavra, Samila. Samila, todos em Jundiá podem dizer o contrário em você, sobre você. Aí você corre para a Bíblia e fala: mas o que Deus fala a respeito de mim? Todos estão dizendo para eu ir por esse caminho, Ivete.
Mas o que a palavra de Deus diz para eu sobre esse assunto? Porque a Bíblia está dizendo, Regis, que fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Ou seja, aí eu vou pegar esse versículo porque eu gosto desse aqui, não é muito duro, eu vou rejeitar. Não, toda aceitação. Então eu finalizo dizendo: eu creio na Bíblia. Se você também crê, levante sua Bíblia e diga: eu creio na Bíblia. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus.